Glória a Deus, quero compartilhar com você uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 1 e 2. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. O Senhor Jesus havia morrido e ressuscitado já fazia algum tempo. Alguns meses havia passado até esse episódio. Os apóstolos, os discípulos começaram a pregar o evangelho e ganhar pessoas para o reino de Deus. E eles oraram por um homem paralítico que voltou a andar, aquele que ficava na porta formosa do templo em Jerusalém. E por causa disso houve um grande tumulto e os sacerdotes, os saduceus, os guardas do templo foram para prender Pedro e João. E o texto que nós lemos diz que esses homens estavam perturbados, porque os discípulos estavam dizendo que Jesus estava vivo, e não apenas que Jesus estava vivo, mas que em Jesus havia ressurreição dos mortos. Houve um grande alvoroço e movimento em Jerusalém, porque todos sabiam que Jesus Cristo havia sido crucificado e morto, e houve um grande agito quando o Senhor Jesus ressuscitou. Os guardas estavam guardando o túmulo dele, a pedra foi removida de maneira sobrenatural pelos anjos do Senhor. E então os guardas ficaram atônitos e apavorados e correram contar aos sacerdotes o que havia acontecido. E você conhece a história que os líderes religiosos deram grande quantia de dinheiro aos soldados para que eles inventassem uma história, que os discípulos apareceram e que os discípulos roubaram o corpo de Jesus Cristo, a fim de tentar encobrir o fato de que ele ressuscitou dos mortos. E agora aparecem esses homens operando sinais, os mesmos sinais que o Senhor Jesus operava enquanto estava vivo, dizendo que Jesus estava vivo. E algo impressionante é declarado pelos sacerdotes no versículo 13 de Atos capítulo 4, eu quero ler para você. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha que declaração impressionante. Aqueles sacerdotes, vendo a coragem, vendo a maneira como Pedro e João falavam, eles reconheceram que estes homens haviam estado com Jesus. Muitos, quando leem esse texto, entendem ou acreditam que eles estavam com Jesus no sentido dos dias que Jesus estava vivo. Pedro e João estariam com Jesus, ou seja, os sacerdotes reconheceram que esses dois homens andavam com ele. Mas não é isso que o texto está falando, porque os sacerdotes sabiam que Pedro e João eram discípulos de Jesus Cristo. Pedro foi reconhecido quando negou a Jesus Cristo por 3 vezes. A palavra de Deus também fala que João era amigo do sumo sacerdote. João e Pedro eram figuras muito conhecidas como discípulos do Messias. O que esses sacerdotes estão dizendo não é que Pedro e João andaram como discípulos de Jesus enquanto o Senhor Jesus estava vivo. O que eles estão dizendo é que Jesus realmente estava vivo porque esses homens estavam com ele. Eles perceberam na maneira de falar, por aquilo que sentiram, por aquilo que ouviram, por aquilo que perceberam, e pelos sinais que esses homens manifestaram, que de fato Jesus estava vivo e que esses homens estavam com ele. E a grande pergunta que eu quero falar para você, as pessoas reconhecem que você esteve com Jesus? Jesus Cristo está vivo, da mesma forma como poderiam andar com ele nos dias em que ele esteve em carne e osso na terra. Dessa mesma maneira, você hoje pode ter um relacionamento profundo e próximo com o Senhor Jesus. De que maneira você pode se encontrar com Jesus hoje? De que maneira você pode ter uma comunhão com Jesus a tal ponto que as pessoas que te ouvem falar digam, verdadeiramente, este homem, esta mulher esteve com Jesus. Quando você vê um pouco antes desse episódio, você vê que os apóstolos perseveravam na palavra e na oração. Sempre que nós entramos em oração e sempre que nós começamos a mergulhar na palavra de Deus, estudando, meditando, buscando entendimento da palavra, estamos na presença do Senhor Jesus. Eles reconheceram que eles estavam com Jesus, não porque eles andaram com Jesus nos dias em que Jesus estava de maneira física nessa terra.
Eles reconheceram que eles estavam com Jesus, porque Jesus de fato estava vivo. Porque somente Cristo estando vivo é que aqueles homens poderiam fazer o que fizeram e falar da maneira como eles falavam. As pessoas e o mundo precisam ver que você esteve com Jesus. Por isso eu quero desafiar você a entrar numa vida de oração e de presença de Deus, uma vida na palavra de Deus. Quanto mais comunhão você tiver em oração, quanto mais você mergulhar na palavra, mais as pessoas saberão que você verdadeiramente esteve com Jesus. Seja como Pedro, seja como João, esteja com Jesus nos dias da sua vida e você vai manifestar aquilo que o Senhor Jesus manifestou. As pessoas experimentarão o Cristo que está vivo, as pessoas ouvirão a voz do Cristo que está vivo e as pessoas dirão verdadeiramente: eu preciso reconhecer que essa pessoa, que esse homem, que essa mulher esteve com Jesus Cristo. Esteja com Jesus, você também, e o Senhor abençoará grandemente a sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.